João capítulo 16, vamos lá? Você que tem a sua Bíblia, por favor, abra no Evangelho de João capítulo 16. O versículo é o de número 33. João 16, 33. Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 16, versículo 33. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz o texto, palavras de despedida de Cristo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais ou tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está, irmãos, meio que despedindo os seus discípulos, porque ele já sabia que ia chegar a sua hora, ele sabia que ia chegar o seu tempo, e ele está falando, olha, vocês vão ficar, vocês vão enfrentar as aflições, vocês vão enfrentar as tribulações, vocês vão enfrentar as perseguições, vocês vão passar por alguns momentos, mas mantenham ânimo. Eu venci, eu consegui vencer o mundo. Irmãos, e nós vivemos isso. Quantas pessoas que estão enfrentando aflições, estão enfrentando dificuldades, estão passando luta, mas o negócio não é passar luta, o negócio é você ser derrotado na luta. Quantas pessoas que estão deixando, irmãos, o vício, o desejo, o pecado vencê-lo? E pessoas da igreja, pessoas que já estão há um tempo. Muitas pessoas, irmãos, estão há um certo tempo, há um determinado tempo. Às vezes a gente vê pessoas falando, pastor, eu tenho tantos anos, eu tenho tantos anos de conversão, eu tenho tantos anos que eu já sou de Jesus, eu batizei tanto, foi nessa época, nesse tempo e tal. E aí é nessa hora, irmãos, que muitas pessoas estão o quê? Às vezes desistindo, estão parando. Estão, irmãos, deixando ser vencido pelas aflições. E aí ela cai, o casamento cai, a vida financeira cai, ela cai espiritualmente. Mas por quê, irmãos? Porque ela não está conseguindo vencer esse problema. Ela não está conseguindo vencer essa adversidade. Mas aí, se nós fizéssemos uma pesquisa, eu listei aqui no meu esboço, se nós fizéssemos uma pesquisa e saíssemos perguntando, pesquisa da Igreja da Graça, perguntasse para cada um, o que a pessoa tem que fazer para vencer? Cada um ia ter uma resposta. Cada um ia falar uma coisa. Para vencer tem que fazer isso, para vencer tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. Cada um ia falar algo. Eu listei algumas coisas, irmãos, que as pessoas iam falar ou que você pensa que precisa fazer para vencer. Alguns iam falar assim, para vencer as aflições, para vencer as dificuldades, a pessoa tem que fazer o quê? Oração. Tem que orar, pastor. A chave é a oração. Não é oração. Meu irmão, quem ora tem problema, quem não ora tem problema. E nós estamos vivendo um tempo onde se tem muita oração, tem círculo de oração, corrente de oração, sala de oração, tem disque pedido de oração, não é mesmo? A pessoa faz um pedido, ora, é oração isso, é oração daquilo, pessoas que se reúnem, círculo de oração, não é a falta de oração que vai resolver o problema. Então, se não é oração, é o quê? Então, é falta de louvor e adoração. Não é falta de louvor e adoração. Hoje em dia existem congressos de adoração, existem, irmãos, lugares onde se louva, se adora mais do que se prega. É tanta adoração que já tem gente adorando a adoração. Verdade? Não é mesmo? Então não é a falta de louvor. Quantas pessoas que no seu celular, 24 horas praticamente ouvindo uma música, rádios, em casa, ela deixa, quantas pessoas que deixam em casa o seu som ligado, ela está trabalhando, está limpando casa, fazendo almoço, ou fazendo alguma coisa ao som de um hino, ao som de um louvor. Então não é a falta de louvor, é a falta do quê? É a falta então de palavra. Não, está faltando, pastor, buscar mais palavra. Irmão, nunca se teve tanta palavra como se tem hoje. Você vai na internet e está lá, se você baixar um aplicativo no seu celular, no seu smartphone, tem ali a Bíblia. Vem um versículo por dia.
Todo dia vem a mensagem, dependendo dos grupos onde você está, as pessoas mandam mensagem, é o missionário que manda mensagem, todos os dias tem uma mensagem, irmãos, na internet, todos os dias, quem tem a nossa TV, tem mensagem o dia inteiro. Existem 2 canais na nossa TV, chamados Show da Fé, Show da Fé 1 e Show da Fé 2. O Show da Fé 1, irmãos, repete a mensagem do dia 24 horas. Se você perdeu, eu estava assistindo de manhã, mas eu tive que parar, você consegue assistir de tarde. E tem o outro canal, o Show da Fé 2, aonde são os shows da fé, antigo da igreja. Então são praticamente 24 horas de palavra. Então não é a falta de palavra, né? Ela vem na igreja, tem palavra, tem estudo, tem isso, tem aquilo. Segunda-feira tem palavra, quarta-feira tem palavra, sexta-feira tem palavra. Ela vem no culto jovem, tem palavra, domingo tem palavra. Então tem muita palavra. Então o que está faltando? O que está faltando para vencer as aflições e as dificuldades? Aí eu listei outra. Está precisando fazer mais quebra de maldição? Não precisa. Eu creio em quebra de maldição. Mas para quem não é de Jesus. Porque a partir do momento que você recebeu Cristo, a partir do momento que você aceitou Jesus como seu Senhor, não tem mais maldição. Ele é claro, Gálatas 3,13 diz que Cristo se fez maldito para que a bênção de Abraão pudesse chegar até nós. Então não existe mais maldição. Existem pessoas que dão desculpa de maldição. Pastor, eu não consigo ter minha vida financeira arrumada, porque existe uma maldição na minha família. Meu tataravô, meu bisavô, meu avô, meu pai, todos tiveram problemas financeiros, pastor. E essa maldição pegou em mim. Não é maldição não, eu sei que é mal pagador mesmo. Já vi pessoas falar assim, pastor, tem uma maldição na minha família, que todo homem casado tem que arrumar rabo de saia, tem que arrumar mulher. Meu pai teve. Meu avô teve, meu bisavô, pastor, todo mundo da minha família traiu, teve outra mulher. E eu tenho essa maldição. Mentira, você é safado, sem vergonha. Não é maldição, não. Se você está em Cristo, eu sou nova, as coisas velhas e tudo se fez. Então não é quebra de maldição. Pastor, então precisa se fazer o quê? Fazer cura interior. Não é mais cura interior. Tem gente operando tanta gente aí, meu irmão, espiritualmente. Vamos voltar atrás, lá no tempo, e não sei o quê, e vai fazer retrocesso, regressão, essas coisas de alguns ministérios que existem. Não é isso. O que está faltando então, pastor? O que está faltando para as pessoas vencer as aflições e os problemas é Jesus. Não é Jesus, irmão. Sabe por quê? Eu conheço um monte de gente que não é de Jesus e está casada há 30 anos. E tem gente que é de Jesus e já está separando. Eu conheço gente que não é de Jesus, irmãos, e é honesto, paga certinho o que deve. Paga um compromisso ali, eu devo, está aqui, estou pagando. E conheço gente de Jesus que às vezes não paga nem cantina de igreja. Então não é falta de Jesus. Conheço pessoas que não é de Jesus, é educada, é simpática, cumprimenta todo mundo. E conheço gente de Jesus que é chato, sem graça e arrogante. Então não é a falta de Jesus. Então o que está faltando realmente? O que está faltando de fato? Aí Jesus nos ensina. Vamos em Lucas capítulo de número 6. É aqui a nossa mensagem de hoje. Lucas capítulo 6. Você está em João, volta ao próximo livro, Lucas. Lucas 6, 46. Lucas 6, versículo 46. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz o texto: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando?
Entenda isso. Se eu tenho Deus como meu Senhor, se eu digo que Ele é o Senhor da minha vida, se eu digo que Ele é o meu Salvador, eu preciso aprender uma coisa. Não sou eu que penso mais, que falo mais, que dirijo mais minha vida. Quem dirige é Ele. Se Ele é meu Senhor, esqueça, eu estou sentindo, eu acho que eu vou fazer, eu estou sentindo, alguém me disse para fazer, fulano fez, deu certo, eu vou fazer. Esquece seguir outros conselhos. Esqueça seguir outras vontades. Irmãos, só faça o que Ele manda. E aí ele continua, versículo 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, e o que, igreja? E o que, igreja? E as... Você tem uma caneta? Marca isso aí, grifa aqui, ó. E as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar ou derrubar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e o quê? Grifa aí de novo, marca aí. E não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Notem. Quem tem Jesus tem problema, quem não tem Jesus tem problema. Quem ora tem problema, quem não tem, tem problema. Quem não ora, irmãos, tem problema, quem ora tem problema. Quem vai na igreja tem problema, quem não vai na igreja tem problema. Pastor, então qual é a vantagem então de eu ser de Jesus? Porque se pensando bem não tem vantagem. Tem. Qual é a vantagem? Meu irmão, a vantagem de você fazer o que Jesus manda é essa. Que quando vier uma tempestade, quando a força do rio, ou quando a força do diabo se levantar contra você, a sua casa não cai. Ela não vai cair, ela vai suportar, ela vai se manter de pé. Mas quando que a casa fica de pé? Quando ela é construída onde? Na onde? Aí eu pergunto, quem tem a vida na rocha, levanta a mão e diga amém. Isso você não entendeu, vou perguntar de novo. Quem tem a vida edificada na rocha, levanta a mão e diga amém. Amém. Então sua casa vai cair. Que é isso, pastor? Vai cair. Meu irmão, estar edificado na rocha é estar aqui. Você está na rocha. Por isso que você está aqui hoje. Mas não basta só eu estar na rocha. Eu tenho que fazer o quê? Vamos ler lá de novo, onde eu pedi para você grifar? 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas e as... Aqui está, irmão. Por que a casa de muita gente tem caído? Por quê? Porque muitos não estão o quê? Praticando. Mesmo que não saber. Eu sei que eu não posso, mas eu faço, então eu não sei. Eu sei que eu preciso orar, mas eu não oro, então eu não sei. Eu sei que se eu olhar para aquilo é pecado, mas eu olho, então eu não sei. O que é que está faltando para o povo de Deus? Tornar-se um praticante daquilo que ele já conhece. Praticar o que ele já sabe. Pôr em prática aquilo que ele já ouviu. E aí a desculpa, não, eu vou orar, pastor, é que a tentação está grande, meu irmão. Pratica o que ele ensina. Eu disse nos cultos da manhã, não é mensagem nova, não é revelação nova. Meu irmão, eu quero falar com vocês de algo que nós já ouvimos, que já foi pregado, que já foi dito. O que eu preciso fazer? Pôr em prática o que ele me fala. Eu preciso praticar o que ele me diz.
E existe uma listinha básica de coisas que Jesus pede para me fazer e eu não faço. E aí depois a pessoa reclama, está difícil, pastor. Ai, é a crise, pastor. Eu não sei o que. O demônio está com raiva de mim, pastor. Pastor, eu joguei um sal lá no quarto do meu filho. O demônio ficou revoltado comigo, pastor. Eu comecei a fazer uma campanha séria quarta-feira. O de Satanás está furioso, pastor. Pneu furou. Cachorro correu atrás de mim. Não achava uma roupa para mim vir na igreja. Meu filho não queria se aprontar para vir para a igreja. Pastor, o demônio está com raiva. Aí as pessoas ficam inventando coisa. Meu irmão, o que eu preciso fazer? Pôr em prática. E se não praticar, a casa o quê? Se não praticar, a casa o quê? A casa cai. E o que é que eu preciso praticar? Eu listei algumas coisinhas que Jesus fala que a gente precisa praticar. Mateus capítulo 22, vamos lá. Nos outros cultos eu só falei, agora eu quero mostrar. Mateus 22, versículo 37. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Esse é o grande mandamento. Quem encontrou, diga amém? Amém. Isso a gente já conhece. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é... Leia comigo toda a igreja, o quê? Amarás o teu próximo como? É ordem. E o que eu preciso praticar? O amor ao próximo. Nós precisamos pôr em prática esse amor ao próximo, irmão. Quem é o próximo? O que convive comigo, o que convive ao meu lado, o que está comigo diariamente. É o próximo, irmão, lá no seu trabalho, no seu serviço, dentro da sua casa. E nós estamos, irmãos, esquecendo de fazer isso. Quem ama não desrespeita, quem ama não ofende, quem ama não xinga. E eu esqueço de praticar. Ah, sua louca! Ah, seu isso! Ah, seu aquilo! Irmão, quem não ama a casa, cai. Se não amar a casa, e cai feio. Não ama o seu próximo. Não demonstra o amor por ele, pela família, pelo filho. Tem mais, outra coisinha que Jesus falou, está em vários em Mateus, Mateus 18, volta mais um pouquinho aí, 18, 21, o que eu preciso praticar? Mateus 18, 21, encontrado, diga amém? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas o quê? Até 70 vezes. O que eu preciso praticar? O perdão. E a gente não pratica. Meu irmão, quem pratica o perdão, amanhã não lembra o que aconteceu hoje. Se eu perdoei, amanhã eu não vou trazer à tona aquilo que aconteceu. Hein, aquele negócio de ontem, não existe mais ontem para quem perdoou. Não existe mais passado para quem perdoou, irmão. Perdoar é você liberar o perdão e fazer de conta que nunca aconteceu. Ah, pastor, mas eu sou hipócrita se eu fizer isso. Você não é hipócrita. A partir do momento que você libera o perdão, irmãos, o próprio Deus age para ele limpar, para tirar, para passar uma borracha para que você não lembre mais. Mas eu tenho que praticar. Somos nós que temos que praticar esse perdão. Casais que estão aí magoados, chateados um com o outro.
E o perigo, irmãos, de você não perdoar é que isso pode acarretar um problema. Qual o problema? O que Jesus, o próprio Deus, advertiu que pode acontecer. Quer ver? Vamos lá, Hebreus 12. O perigo de não perdoar. Hebreus 12. Versículo 14. Hebreus 12, 14. Hoje vamos andar bastante na Bíblia. Ninguém dorme hoje. Hebreus 12, 14. Quem encontrou, diga amém. Olha só o que ele pede. Segue a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele pede para me santificar e ter paz com todos. Porque sem essas duas coisas, ninguém vai para o céu, ninguém vai ver Deus no céu. Aí continua, 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz do quê? De amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam o quê? O perigo de eu não perdoar é fazer com que o amanhã possa brotar em mim uma raiz de... E raiz de amargura, irmãos, é um perigo. Pessoas amarguradas que estão com essa raiz no coração. E raiz, meu irmão, só para você ter uma ideia, vamos trazer para o nosso mundo aqui. Você vê essas árvores gigantescas, enormes, irmão, lá para baixo a raiz dela está enraizada, está indo tantos metros para baixo, procurando fontes de águas, correntes de águas, né? Está procurando, meu irmão, eu já vi raiz de árvore derrubar muro. Você já viu raiz de árvore derrubar muro? Você já viu raiz de árvore quase derrubar casa, sim ou não? Derruba. Então o perigo de eu não perdoar e nascer uma raiz de amargura em mim é fazer com que a minha casa o quê? Cai. A casa cai, irmão. A casa vai cair. Eu olho e não consigo esquecer. Pastor, não consigo, pastor, eu olho e vejo, eu lembro a cena, eu lembro da palavra que ele me disse, eu lembro do jeito que ele me olhou. Pastor, ele não falou de boca para fora, eu sinto que ele falou assim de verdade. Pare com isso, irmão. Pratique o que Jesus mandou. Põe em prática o que ele falou para fazer. É perdoando o que se é perdoado. É você esquecendo, irmãos, que o Senhor Deus vai apagar aquilo que aconteceu. Mas muitos estão aí, irmãos, levando coisas, carregando coisas, e uma das coisas que faz a raiz de amargura brotar é o que, irmãos? É o orgulho. Porque uma pessoa orgulhosa tem vergonha de pedir perdão. A pessoa orgulhosa, ela ofendeu, ela brigou, ela não sabe ir lá e falar assim: me desculpa, me perdoe. Eu não queria falar isso, eu não queria falar desse jeito, mas o orgulho, não, é besta, toda vez você que dá o braço a torcer, toda vez é você que procura, toda vez é você que vai atrás. Não, você tem que manter a sua postura. Não, meu irmão, a postura do cristão é perdoar se necessário, quantas vezes? 70 vezes 7. Porque se não perdoar, a casa cai. A casa cai. A sociedade cai. O financeiro cai. Por quê? Porque ele não faz o que Jesus manda. Outra coisa que ele mandou, irmãos, nós praticarmos. Volta lá em Mateus. Mateus 7. Versículo 1. Versículo 1. Tudo isso que eu estou mostrando aqui é algo que a gente já sabe, mas que esquecemos de praticar. E se não praticar o quê? A casa cai. Mateus 7, verso 1. Não julgueis,
Para que não sejais o quê? Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Ele mandou não julgar. E que a gente faz isso muito. Cristãos, irmãos que já tem um tempo, tem muito isso de julgar as pessoas. Julga as pessoas, julga o que ela acha, julga foto. Isso é foto de se colocar na internet. Onde que já se viu uma coisa dessa? Isso é foto de mulher casada. Eu fico vendo essas... Não quer ver? Apaga então sua conta. Meu irmão, para não pecar. Porque nós cometemos esse pecado, irmão. E ele mandou, não julguem para que não sejais julgados. Eu não julgo, pastor, eu comento. Isso é uma desculpa. Eu só fiz um comentário, eu comentei com minha esposa. Eu comentei com meu marido, pastor. Só nós dois. Aonde vocês dois estavam, o diabo também estava ouvindo. É isso aí mesmo, fala. E aí a gente julga. E com a medida que a gente mede, nós vamos ser também medidos. Se a pessoa ficar julgando o próximo, o que acontece? A casa cai. Se ficar julgando as pessoas... Uma vez aconteceu algo no meio de uma igreja, e uma pessoa, não sei se era repórter, não sei o que era, que estava me procurando para saber a minha opinião. Pastor, preciso falar com o senhor, não sei o que, e eu falei assim, adianta o assunto. Não, é que eu queria uma opinião do senhor em relação do que aconteceu, assim com a igreja. Qual é a visão da Igreja da Graça? Eu falei assim, eu não posso falar de uma igreja ao qual eu não faço parte. Não, pastor, mas as pessoas só queriam saber a sua opinião. Sinto muito, mas eu não posso. Porque se eu fizer isso, eu estou o quê? Eu estou julgando. E aí, se eu faço isso, todo o meu povo vai falar, tá aí, ó, o pastor viu? Viu lá o pastor falando? Você viu? Tá certo, pastor, tá certo. Não pode julgar, irmão. Não cabe a nós. Não somos juízes e nem Deus para julgar ninguém. O ofício de julgar só cabe a Deus e a juiz. Não é para nós, não é para o cristão. E se nós ficarmos julgando as pessoas, a casa cai. O que ele mandou fazer? Ou que ele mandou, você está em Mateus? Volta aí no Velho Testamento, em Malaquias 3. Malaquias 3, versículo 10. Acabou Mateus, gente, já é Malaquias. Do lado aí. Malaquias 3:10. Você estava em Mateus, não estava? É só você continuar voltando. Vai Mateus 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí acaba. Aí está assim, Novo Testamento. Aí você passa de novo a folha Malaquias. 39º livro da Bíblia. Malaquias 3:10. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz o texto. Podemos ler sim ou não? Sim. Trazei, uma ordem, todos os dízimos à casa para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador. Qual que é a ordem dele, irmãos? O que nós precisamos praticar? De devolver o dízimo. Tolo, irmãos, é quem não devolve. Eu sou bobo de ficar dando dízimo para a igreja. Irmão, você é bobo. O diabo está te enganando. Rapaz, vou estar fazendo minhas contas aí. Meu dízimo chega a R$200. E esses R$200 eu pago prestação, eu pago uma parcela da minha moto, eu pago uma parcela do meu condomínio. Você paga lá o condomínio, mas o diabo vai lá e rapa tudo que você nem vê. Compra que ele faz para mês, não dura 10 dias.
Aí ele reclama, vocês comem demais. Produto de limpeza, meu irmão, é 2 lavadas. A mulher fala assim, precisamos ir no mercado comprar sabão, mas já acabou. O devorador só vai em nhau, ó. Mas ele não faz, ele não pratica, ele não dá. E aí o que acontece, irmão? Por vossa causa repreendeu o devorador, está solto na vida de quem não pratica o dízimo. Ele não pratica, ele não entende por que a firma dele não vai, ele não entende por que as pessoas falam assim, eu vou te ligar e não liga. Ele não entende por que as pessoas falam assim, amanhã eu passo aí e não passa nada. Ele não entende por que as pessoas falam assim, eu vou te ligar, gostei do seu currículo, gostei de você, vou te ligar. E não liga. E ele fica, oh meu Deus, o que foi? O porquê? Meu irmão, se não praticar o dízimo, a casa cai. A casa cai. A pessoa perde controle das coisas, quando assusta ela está devendo, ela já está lá acumulando coisas, tive coisinhas diárias. A bênção da fidelidade é aquilo assim, meu irmão, de você não ficar gastando. Um exemplo, eu vi um outro dia um casal até dando testemunho, falando, pastor, nós somos fiéis dizimistas. Pastor, você acredita? Nosso gás de cozinha dura 5 meses. 5 meses sem precisar comprar gás. Quanto que está o gás hoje? 65, né? Vamos falar 70. Meu irmão, 5 meses comprando gás, todo mês dá quantos reais? 350. Então eles tinham, irmãos, ali uma economia de quantos? 350 em quantos meses? 5. Tem gás de cozinha aí que não dura 20 dias. Eu vou trocar do meu fogão. Mulher, não cozinha naquela boca grande não, cozinha na pequena. Tá gastando muito. Eu vou começar a comprar comida pronta para fazer no micro-ondas. Aí a luz dele vai puf, lá em cima. O que ele economiza no gás, ele vai gastar na luz. Meu irmão, se não dá dízimo, a casa cai. Irmãos, e agora um assunto que tem muitas outras coisas, irmãos, que ele fala sobre orar. O dever de orar é nosso. Lucas, vamos lá rapidinho. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar quando? E nunca. Qual é o nosso dever? Orar sempre. E nunca desfalecer. Quem não ora, de novo, quem não ora, a casa cai. Não é viver orando, irmão. É ter o seu tempo de oração. E tem gente que só quer, que ele quer que a casa dele fique de pé com a oração dos outros. Para aí, pastor. Ora lá, pastor. Pastor, eu vou fazer um concurso de 2 horas. Eu quero que o senhor fique 2 horas orando. Você vai me matar. Pastor, meu concurso é domingo, das 8 até as 10. Eu tenho 2 horas para fazer essa prova. Pastor, eu quero que o senhor nessas 2 horas fique orando forte. Não posso fazer culto, porque eu vou ter que estar orando. E as pessoas querem ficar com a casa em pé, com a oração dos outros. Mas é a minha oração que mantém minha casa de pé. As pessoas não oram por mim, pastor. Está orando por mim, pastor? Você tem orado por mim? Você tem feito, pastor? A Bíblia fala que o pastor anjo da igreja tem que orar. É dever nosso orar sempre. Não é só nosso, não é só sobrecarregar. Ora aí, pastor, ora aí, pastor, ora aí. Eu vou, pastor, eu vou lá não sei aonde, lá comprar um negócio, pastor, passar pela barreira. Ora aí para a polícia não me pegar.
Ora, pastor, ora aí, pastor. Ora aí para fiscalização não bater lá no meu negócio, que eu estou irregular, pastor, ora. Meu irmão, se não orar, a casa cai. E agora eu quero falar para jovem. Olha o que ele mandou fazer em relação a... Depois eu vou falar para jovem, para os maridos e para as esposas. Aguenta aí. Vamos lá. Mateus capítulo 15. Aguenta aí. Primeiro aqui é para os jovens. 15. Versículo de número 4. Mateus 15, verso 4. Quem encontrou, diga amém. Amém. Porque Deus ordenou. Sua Bíblia diz assim? Sim. Porque Deus ordenou o quê? Leia comigo todos. Honra a teu pai. E quem maldizer a seu pai ou a sua mãe seja punido de? Ele mandou honrar pai e mãe. Ele não mandou você brigar com seu pai, não mandou você xingar seu pai, falar que sua mãe é louca, falar que seu pai é louco, falar que seu pai não sabe de nada. Ele mandou honrar. Quem não honra pai e mãe, a casa cai. Tem que honrar os pais. Não é só para jovem, é para todos nós, irmão. É para todos nós, os pais estão lá, o tempo está passando para eles. Eu vejo as pessoas hoje em dia aí depois perde um parente, perde um familiar, aí vai lá, primeira coisa, ele muda o Facebook, luto, põe uma rosa preta. Luto. Aí ele não fala de quem, todo mundo fica curioso, de quem? Foi-se hoje, o dia está mais triste. Não terei aquele meu eterno herói, meu pai, não sei o quê. Nem visitava pai, nem ajudava pai, não fazia nada pelos pais, depois quer se passar por um bom filho na internet. Tem que honrar pai e mãe quando eles estão vivos. Meu filho faz isso, mãe. Meu filho faz isso, não. Não é mesmo? Honre pai e mãe. Se eu não honrar, a casa cai. Aí quando ele quer... Eu queria um celular, todo mundo tem um celular. Não, celular não, eu queria um smartphone. Meu só manda torpedo. Vê lá. Aí quando a mãe... Tá bom, né? Paz, né? Vai lá, vai nas lojas, vai lá ver 200 prestações. Meu Deus, mas tudo é caro. Mas esse é bom, mas a câmera dá para fazer selfie e não sei o quê. Aí o filho fica bonzinho. Aí a mãe vai lá e compra. Meu Deus, mas vou ficar 1 ano pagando essa prestação, meu financiamento de um celular. Aí ele sabe agradar, ele sabe pedir. Ele sabe, porque ele tem interesse. Meu irmão, é preciso honrar pai e mãe sem interesse algum. Quantas pessoas que estão esquecendo de honrar seus pais? Tendo a condição, irmão, tendo a possibilidade de honre, faça por eles. Pastor, meu pai nunca fez por mim, então faça você por eles. Nunca me apoiou, nunca me incentivou em nada, faça você por ele. Meu pai foi assim, meu pai era linha dura, meu pai era assim e tal. Irmão, mas você não é seu pai. Quem está me entendendo, diga amém. Porque quem não honra pai e mãe, a casa cai. Faça por ele o que eles não fizeram por você. Demonstre para eles o que eles não demonstraram para você. Visite, vá. Dia dos pais, vá lá, passa o dia com seu pai. Pega, é dia dos pais, tem filho mala. Ô pai, faz churrasco aí que eu vou passar aí. Ô meu filho! E aí ele vai, não leva cota, não leva carne, não leva nada e come igual um leão.
e deixa tudo sujo pro pai limpar. Acho que eu já vou embora, que eu vou pro culto às 5. Fica tudo sujo. Leva o filho brinca, pula, arrisca. E o pai, né, deixa meu filho. E o pai, minha filha. Corrige seu filho, rapaz. Quebra tudo, força em tudo, faz em tudo. Não, irmão, tem que honrar. Ô pai, vou fazer pelo senhor. Pai, deixa aí, eu vou lavar, eu vou limpar, vou deixar. O pai vai olhar, rapaz, Deus, a ida dele para a igreja foi boa. Irmão, nós precisamos honrar nossos pais. Nós precisamos realmente cumprir isso, porque quem não honra pai e mãe, a casa cai. Eu disse que falaria para os filhos. Vamos falar para os maridos agora, vamos lá? Efésios capítulo 6. O dever de todo homem, o que ele mandou fazer. Aguenta aí, ô maiada. Efésios 6, 25. Carta de Paulo à cidade de Éfeso. 6. Perdão, é 5, 25, perdão. 5. Porque o 6 só tem até o 24. 5, 25. Quem encontrou, diga amém. Dever do homem. O homem tem que praticar isso aqui, ó. Marido. O quê? Amai a vossa mulher. Como também Cristo uma igreja e a si mesmo se entregou por ela. O dever de todo marido é amar. Se não amar a mulher, a casa cai. Cai, meu irmão. É marido que não ama. E essa mulher reclama de tudo. Não falta nada para ela. Olha, despensa tá cheio. Até lá, tem comida. Comida ela tinha na casa dos pais dela. Reclamando de barriga cheia, quantas pessoas que não tem, né? Aí. Aí a mulher fala, ai, pastor, vou ter que ver com meu marido, pastor, nunca falou que me ama. Aí o cidadão falou assim, pode deixar, o dia que eu parar de te amar, eu te aviso. Tá vendo aí, pastor? É assim que é esse homem. Meu irmão, marido que ama, ele não ofende. Marido que ama não compara sua esposa com outras mulheres. Marido que ama não compara corpo da mulher com a dos outros. Olha lá, ó. Você tá vendo? Olha lá, ó. Aí ele olha assim. Quem ama não compara. Aí o bonitão compara a mulher dele com a dos outros. Aí ele chega em casa de noite, ele dá uma passada de mão e fala assim, eu tô com dor de cabeça. Aí não tem nada, bonitão. Se não amar, a casa cai. Não tem nada. É homem que ofende, homem que xinga, homem que agride. Meu irmão, pastor, minha mulher... Meu irmão, não existe mulher difícil. Existe mulher mal amada. Minha mulher é ruim, é porque ela é mal amada. Ama ela para ver. Ame sua esposa. Ame a mulher como Cristo pediu para nós amar. Como a Bíblia pede. Ame. De às vezes você parar para ouvir, você parar para ser compreensivo, você parar para escutar. Verdade, isso é demonstração de amor. Mas o homem às vezes não entende.
Mas pastor, mas não, é ordem, está aqui, ó. Maridos, amai as vossas esposas, ou amai a vossa mulher. Ele só ama a mulher quando ele está interessado em ter relação. Quando ele quer alguma coisa, ele agrada, ele faz um carinhozinho, e depois pronto, acabou. Depois pronto. Aí depois ela fala assim, amor, pega... vai lá você tem perna? É assim ou não é? É ou não é, mulher? Mas aguenta aí que já sobra para vocês, tá? É marido que não ama, é marido que não corresponde, é marido que não respeita, é marido que ofende, é marido que agride, e aí a esposa fica mal amada, aí a esposa fica lá, irmãos, angustiada, aí ela fica rancorosa. É bem que a Bíblia fala, é melhor morar no deserto do que uma mulher rixosa. Ela é rixosa porque ela é mal amada. Ela é rixosa porque é mal amada. Mas ninguém vai entender, cabeça de mulher. Ame, elogie, ofereça para ela o que você nunca ofereceu. Pastor, não tem dinheiro para essas coisas não estou falando só disso, irmão. Surpreenda a sua mulher, surpreenda a sua esposa com uma atitude, com um gesto. A esposa sai e fala, eu vou fazer alguma coisa, vai resolver algo, e aí o marido está lá largado no sofá. Quando ela volta, ele está do mesmo jeito largado e está falando, traz alguma coisa para comer, estou com fome. Você está vindo daí, já traz uma água para mim, que eu estou morrendo de sede faz hora. Ele não surpreende. Porque quando fala em surpreender, as pessoas logo pensam em dinheiro. Tem dinheiro não, pastor. Não é só isso, gente. Surpreenda a sua esposa. Faça um jantar, um almoço para ela. Espere-a. Um dia, se for, meu irmão, já demonstre. Porque amar é você demonstrar. É você demonstrar com atitude. Vou fazer uma janta. Ainda que não saia a melhor janta do MasterChef, mas ela vai amar. Ai. Ela vai falar para a mãe, mãe, ele fez uma janta. A sogra fala, esse é meu genro. Mas ele não surpreende, ele não faz nada. Ela fala, deixei um pouco, ele vai lá e come tudo. E aí a esposa chega, sobrou, não tinha nada. Não tinha nada, como que sobrou? Ainda larga tudo sujo lá para ela. Vou tomar um leite, uma bolachinha. Faz para mim também. Meu irmão, amar é demonstrar. Amar é você demonstrar, fazer com atitude para ela, para alguma coisa para ela. Meu irmão, para quem nunca fez nada, algo é muito. Para quem nunca fez coisa alguma, algo é muito. Deixa esse espírito machista de lado, né? Porque, meu irmão, se você não amar, a casa cai. Se não ama, a casa cai. E aí o homem não demonstra, o homem não fala, o homem não elogia, o homem, irmãos, não dá os parabéns. Depois como que ele quer, irmãos? Ter uma esposa prendada, uma esposa sábia, uma esposa prudente. Como? Se ele não dá amor. Casamento, irmão, é igual conta de banco. Se você quer sacar, você tem que depositar. Se não depositar, nada. Casamento é igual conta. Vou sacar. Saldo, não tem mais dinheiro. Mas não tem, mas você pôs. Você colocou? Como que você quer sacar? Como que você quer passar o cartão de noite lá se você durante o dia não depositou nada? Porque se não amar a casa... Mulher né? 1 Pedro 3.
1 Pedro 3. Para as mulheres agora. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. A espada corta por dois lados, né? 1 Pedro 3, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Mulheres, agora é para as mulheres. Sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Não escrava, né? Submissa. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho o quê? Sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua. Sabe o que Pedro está pedindo para as mulheres? Fica quieta. O mal da mulher é falar. Fala muito. Mulheres que não sabem controlar, irmão. E descarregam tudo o que aconteceu, tudo que passou, e joga para cima do marido. Aí o marido não, ai meu Deus do céu, aí ele não ama, aí já explode. E aí o que vai acontecer? A casa cai. Pastor, eu queria que a minha mulher não falasse, então ame, ela não vai falar mais. Se você amar, ela não vai mais falar. Por que ela vai falar? Porque ela não está sendo amada. Porque ela não está recebendo. Por isso que ela fala. Mas muitos estão falando, e por isso, daquilo outro, mulher ganha marido no silêncio. Ela conquista o marido no silêncio. É na oração, é ela e Deus. Oh Deus. O exemplo de Ana, que era estéril. Tinha um marido chamado, irmãos, Eucana. E Eucana tinha uma outra mulher chamada Penina. Ana nunca cobrou o marido para ele fazer alguma coisa com Penina. Como é que ela conseguiu receber a bênção dela? Orando. Não era falando, não era reclamando, não era ir lá brigar com Penina. Olha aqui, você está pensando o quê, mulher? Eu sou crente, mas não sou besta, não. Não. Foi com Deus ali, Deus deu o milagre, Deus fez, deu a bênção. Mas muitos não entendem. Está falando demais, está reclamando, está dizendo, está falando a mesma, batendo na mesma tecla, está fazendo a mesma tecla. E ai meu Deus do céu. Uma senhora um dia falou, pastor, eu não entendo. Orei pelo marido da irmã Sebastiana, ele converteu. Orei pelo marido da irmã Francisca, ele converteu. Orei pelo marido da irmã Maria, ele converteu. Orei pelo marido da irmã Antônia, ele converteu. Eu oro pelo marido de todo mundo, ele se converte. Porque eu oro pelo meu marido, ele não converte. Por quê, pastor? Aí o pastor disse, porque o marido dela não mora com a senhora, irmã. Com o marido dos outros você fala, com o seu fica quieto. Mas, meu irmão, não é algo novo, é algo que a gente já conhece, mas que a gente não. E se não praticar a casa, tem que praticar. Tem que pôr em prática o que ele pede, tem que pôr em prática o que ele fala, tem que praticar o que ele está ensinando. E a gente, não, vou fazer um curso, vou fazer uma terapia, eu vou fazer não sei o quê, eu vou numa outra campanha, eu vou não sei na onde. Meu irmão, é só praticar, gente. Não é fazer nada novo, é só fazer o que a gente já conhece. Não é inventar coisa nova. Não, pessoal, olha, eu recebi uma nova revelação e a coisa vai mudar. Vamos fazer uma vigília no monte. Não, não é isso, irmão. O que vai fazer a minha casa continuar de pé e eu vencer as tempestades é praticar o que ele me fala. A gente não pratica. A gente não faz. Não, eu vou fazer aqui um desafio, pessoal. Quem der tanto aqui com 1000, Deus vai honrar. Aí eu.
É só praticar, irmão. Mas se não pratica, a casa cai. O casamento cai. A vida espiritual cai. Ele não ama, ele não ora, ele não perdoa, ele julga, ele não honra, ele não faz nada e quer tudo. Não fazemos nada e queremos tudo. Oh, meu Deus, me abençoa aí. Derrama das suas bênçãos. Derrama, Senhor. E como que eu vou derramar? Faz o que eu peço. Pratica o que eu estou falando. Pratica a santidade. Pratica o amor. Pratica o perdão. Você vai ver o que eu vou fazer. Tiago, para a gente terminar, volta aí. Você está em 1 Pedro? Volta, Tiago. Está do lado. Volta mais 4 folhas. Tiago. Tiago 1,19, para a gente terminar. Tiago, capítulo 1, versículo de número 19. Quem encontrou, diga amém. Amém. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para ceirar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. 22, comigo. Tornai-vos, pois, o quê? Tornai-vos, pois, o quê? Praticantes da palavra, e não somente enganando-vos a vós. Irmão, não se engane. Se você não pratica, não tem como você receber de Deus. Você pode orar, você pode participar de congressos, você pode fazer estudo, você pode se candidatar a algo, mas se não praticar, não vai. Você está se enganando. Não se engane, irmão. Não se engane, minha irmã. Não se engane, amado. Se não pôr em prática, a casa cai. Mas se eu praticar, se eu fizer o que ele manda, vou dar só um exemplo. Lá no começo, Deus viu que a terra estava corrompida e Deus resolveu: vou acabar com a terra, vou acabar com tudo. E ele olhou, opa, tem um cara bom lá. Esse cara é Noé, íntegro, justo, bom testemunho entre os seus familiares. Noé é o seguinte: sim, senhor, eu resolvi acabar com a terra, eu vou acabar com tudo que tem fôlego na terra, vou destruir tudo. Mas faz o seguinte: constrói uma arca, tantos de altura, tanto de comprimento, tanto de largura, 3 compartimentos, betuma ela por dentro e por fora, faz uma janelinha lá em cima e uma porta na lateral. Faz desse jeito. Ele disse: sim, senhor. E Noé foi construir a famosa arca. Os estudiosos dizem que demorou 120 anos a construção dessa arca. Depois que ela estava pronta, ele disse: Senhor, está pronta. Aí Deus disse: pode entrar. Entra na arca, você, sua família e animal de cada espécie. Depois que entrou os animais, entrou Noé e sua família, a arca foi fechada. Depois que foi fechada a arca, o que aconteceu sobre a terra? Um dilúvio. Os rios começaram a transbordar, os córregos começaram a encher, o mar tomou, irmãos, força e começou a ganhar a terra, e veio, irmãos, aquela devastação, aquela destruição total. Qual é a única coisa que estava de pé? A arca, construída por um homem na direção de Deus. Você quer que o seu casamento fique de pé, você quer que a sua vida continue de pé, então pratique e faça o que ele fala. Pare de fazer o que as pessoas dizem, pare de seguir conselhos de pessoas, pare de fazer o que você pensa, ou acha, ou sente.
Porque enquanto você continuar fazendo, pensando e fazendo as coisas que você está sentindo, a casa vai cair. O dia que nós pararmos de achar e fazer o que Ele manda, a casa vai ficar de pé. Pode vir a tempestade, pode vir um dilúvio, pode o rio transbordar, pode soprar com força, mas a minha casa não cai. O que eu preciso fazer? Vamos voltar lá em Lucas. Obreiros, por favor, pegue a ceia para nós. Só para terminar, Lucas, lendo para finalizar, 6, versículo 47. Lucas 6, 47. Quem encontrou, diga amém. Porque todo aquele que vem, você não veio a Cristo? Eis-me aqui, Jesus, porque todo que vem a mim e ouve as minhas e as, todo mundo novamente, e as, olhe para o irmão do lado, diga para ele, pratique. Você sabe o que precisa praticar, irmão? Eu disse, não é matéria nova, não é mensagem nova, é que a gente já conhece, mas esquece. E saber e não fazer ainda não é saber. Ah, eu sei, pastor, mas ele não faz. Eu sei, continua fazendo. Aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ele é comparado ao quê? É comparado a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, força das águas, ninguém segura, né? Arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde derrubar, por ter sido bem o quê? Por ter sido o quê? Bem construída. Construa a sua vida, irmãos, praticando o que Deus fala. Construa a sua vida, construa seu casamento praticando o que Deus diz, não o que sua família fala. Pratique. Pratique o que Ele fala, para a sua casa ficar de pé. Quem entendeu, diga amém. Porque se não praticar, a casa cai. Mas se eu praticar, pode vir a tempestade, pode vir a angústia, pode vir as lutas, e a minha casa vai ficar de pé. Que a sua casa permaneça de pé. Amém? Põe a mão no coração. Pai, é a tua palavra, Jesus. Oh Deus, é necessário. Meu Deus, não é nada novo, não é uma mensagem, meu Deus, falando de hermenêutica, que tem, meu Deus, tópicos. Não, é só lembrando que a gente já sabe. Oh, meu Deus. A gente sabe que precisa fazer tudo isso, mas não faz. Nós sabemos que precisamos praticar, mas não praticamos. A mulher, ela tem que ser submissa, ela tem que aprender a controlar os seus instintos, o homem tem que aprender a amar, os filhos têm que honrar os pais. Nós precisamos, meu Deus, pôr em prática tudo que nós já sabemos. Precisamos praticar tudo que a gente já sabe, Jesus. Mas a gente não pratica, e nos perdoa, meu Deus. Somos negligentes, somos falhos, somos mesmo. Mas uma coisa, meu Deus, nós também somos. Nós reconhecemos que somos necessitados de misericórdia. E te peço, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dessa pessoa. Ô meu irmão, se você não estava praticando, fala para ele, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não estava praticando a fidelidade. Eu não estava praticando o amor. Eu não estava praticando o silêncio. Eu não estava praticando nada disso. E eu orava, e eu falava, eu clamava, eu cantava, mas nada resolvia. Oh, meu Deus, se não praticar, a casa cai. Tem misericórdia de nós. Perdoa nossos pecados, Deus. Perdoa os nossos erros, Deus. Perdoe nossas transgressões. E queremos, meu Deus, mais uma chance, mais uma oportunidade de vivermos praticando o que o Senhor fala. Levante as mãos aos céus e diga, Senhor Jesus,
tem misericórdia de mim. Perdoa os meus erros e perdoe as minhas falhas, pois eu vou praticar. Diga com fé: eu vou praticar o que o Senhor me pede, o que o Senhor me fala, em nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus. Diga amém. Aplauda Jesus, que Ele merece.